Ok, então, antes de mais, eu sou a Dolores Papa, uma das colaboradoras da Zero P. Estou aqui muito feliz de voltar a esse encontro, um dos nossos webinários do ciclo de conversas sobre sustentabilidade, que a Zero P tem promovido desde março. Começamos nesses encontros na altura do lockdown em Portugal e da pandemia, com o intuito de também trazer os temas que nós temos desenvolvido nas ações dentro da Zero P, com os projetos que vão para a rua falando sobre cidadania ambiental, não é? Com Plástico à Vista, com o Tu Decides, com a Rua é Tua, e na altura em que nós não podíamos sair à rua para falar sobre esses temas, para debater esses temas que são tão importantes hoje, tivemos então a ideia de criar esses webinars e também para promover uma rede de parceiros, de projetos e divulgar as coisas maravilhosas que vêm sendo feitas por todos os cantos, por todo o mundo, não só em Portugal. Essas partilhas têm sido muito profícuas, têm sido maravilhosas. Eu, particularmente, sinto que tenho aprendido imenso com esses encontros, não é? Desde março vimos discutindo tantos temas, desde floresta urbana, desde economia, né, a sustentabilidade na economia, desde a poluição por plástico, desde do granel, da gestão de resíduos, tem sido mesmo uma experiência fascinante. Eu agradeço imenso a Zero P por essa oportunidade, a todos os participantes e a todos os convidados que têm estado conosco nesse tempo, desde então. Fico muito emocionada com esse ciclo, que dessa fase se encerra com o encontro de hoje. Queremos fazer muito mais, depois uma segunda fase. A nossa convidada de hoje é alguém que para mim é muito especial, porque me ensinou muito, me inspirou muito. Eu tive a oportunidade de conhecer num momento muito especial em que eu também criava o Plástico à Vista, e ela também estava envolvida num projeto muito lindo, que nós já vamos falar. Então, eu fico muito feliz e muito honrada com essa presença. Tereza Carvalheira, obrigada por estar aqui conosco hoje, é muito emocionante. Antes de te apresentar um bocadinho, eu queria lembrar a todos, por favor, que mantenham os microfones desligados enquanto estivermos a falar, mas depois nós vamos abrir para perguntas ao final, e também lembrar que estamos a gravar essa conversa de hoje. E também gostaria só de lembrar que a Zero P, ela fica em Oeiras, não é? Aqui em Portugal, estão todos convidados para conhecer, podem ir ao site, que é www.zerop.pt, e tem lá as informações dos projetos, e também podem assistir aos replays das outras conversas dos nossos webinars anteriores. Que eu recebi da Tereza. Em geral eu não leio, mas eu gostei muito, muito da forma com que ela própria se descreve na apresentação. E alentejana, mas inquieta, designer e upcycler e community manager em Portugal do movimento internacional Fashion Revolution. Produtora da série documental sobre sustentabilidade É para Amanhã, que foi como nos conhecemos, inclusive, e organiza desde 2015 mercados de troca de roupas e está ligada à gestão de projetos transdisciplinares relacionados com a inovação social e o patrimônio em Portugal, na Grécia e na Turquia. Convidamos a Tereza, e há muito tempo queríamos trazê-la para tratar de um assunto que é tão complexo, tão importante e tão determinante na vida e na saúde do nosso planeta, que é a sustentabilidade na indústria têxtil, na indústria da moda, mas puxando esse assunto, conversamos muito sobre isso antes, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para tentar perceber, será que estamos atentos a esse tema? Será que estamos atentos a esse problema? O que é que acontece, não é? Com a indústria da moda? Qual é o problema? O que é que se passa nesse momento e como é que nós podemos atuar para ter uma pegada mais ecológica com relação a isso? Portanto, seja muito bem-vinda, Tereza. É um prazer tê-la aqui conosco nesse nosso ciclo de webinários sobre a sustentabilidade. Igualmente, e estou mesmo contente que haja aqui pessoas um pouco de toda a parte. Eu já vou apresentar o movimento Fashion Revolution, mas é um movimento global
e mesmo em Portugal nós gostamos sempre de lidar com diferentes públicos, nós fazemos muitas ações de sensibilização com o público mais jovem, universidades, mas também com generalidade dos consumidores, mas é importante ter várias perspectivas e perceber quais são as perguntas das pessoas, para nós guiarmos também um pouco a nossa comunicação e aquilo que exploramos quanto ao tema. Devo começar a apresentar a Fashion Revolution e o problema? Olha, sim, nós tínhamos aqui, a ideia era bastante nesse sentido, tentarmos contar um pouquinho, eu acho que antes de mais, sobre o que é a Fashion Revolution, da qual você faz parte, não é? Esse movimento global e você fazendo parte da equipe de Portugal, porque é super importante a ação que a Fashion Revolution já tem hoje no mundo, e eu queria pedir um pouco para contar o que é o movimento, como é que ele surge, com que missão, o que é que se faz pelo mundo e o que é que se faz em Portugal, trazendo aqui um pouquinho para a nossa realidade. Eu sei que também é um movimento muito forte no Brasil, então, Eu ia se você dizer puder isso, contar um sim. pouquinho o que é. Sim, Bora. possível partilhar a minha apresentação, então, que eu acho que fica bastante mais rico se tivermos a parte visual. E pronto, e começar por pedir desculpas, mas é absolutamente necessário começar pelas más notícias para apresentar o próprio movimento. Portanto, eu vou ter que começar, infelizmente, por aquilo que foi um dos maiores desastres industriais dos últimos 20 anos no mundo, e que foi a queda do complexo fabril Rana Plaza, que se situava, no caso, em Dhaka, capital do Bangladesh. O que é que aconteceu? Isto era um comum complexo fabril de 8 andares, que é um formato bastante comum para uma fábrica numa cidade tão densa em termos de população como Dhaka. E houve um dia que foram efetivamente verificadas falhas de segurança no edifício. Havia, portanto, rachas no edifício e ele foi evacuado no dia 23 de abril de 2013. Mas o que é que aconteceu? Isto era um complexo de fábricas que tinha também algumas casas e tinha bancos no piso inferior. Tudo foi evacuado, com exceção das fábricas. Portanto, os trabalhadores apresentaram-se de manhã, perceberam que tudo tinha sido evacuado, mas foram convidados, entre aspas, não é? Mas pronto, sim, foram convidados a trabalhar, caso contrário não recebiam, portanto houve aqui alguma pressão laboral, e a fábrica continuou a operar, e portanto aconteceu o pior, que foi o desabamento total do edifício, e portanto, por causa deste evento, perdemos mais de 1.130 vidas, e mais de 2.000 ficaram feridas. Pronto, isto levantou muitas questões. Este é o melhor exemplo do problema da produção industrial de moda hoje em dia. É a sua rapidez, os seus custos mínimos, o vale tudo para entregar o produto final à fábrica. E portanto, nós perdemos estas vidas, não se percebeu logo o que é que tinha acontecido, nem de quem era a responsabilidade. Obviamente o empregado fabril tem sempre as mãos atadas, tipicamente as marcas não assumem responsabilidade, demoraram muitos meses até se perceber quem eram as marcas que estavam sequer a produzir lá, apesar de existirem portanto, etiquetas com os nomes das marcas que lá estavam, e só muitos meses mais tarde algumas chegaram à frente para pagar indenizações às famílias. Há muitas famílias hoje em dia que ainda não tiveram qualquer tipo de compensação, e houve algumas mudanças laborais depois no Bangladesh, mas só de mencionar que foram à custa destas vidas. Posso passar o slide, por favor? O que aconteceu? Um grupo de pessoas, nomeadamente no Reino Unido, pessoas da indústria, pensou que, ok, este é o tempo de dizer basta, não pode haver um segundo Rana Plaza, numa indústria que na verdade até é bastante abundante em acidentes
tem muitos incêndios envolvidos principalmente no Sudeste Asiático, e juntaram-se e disseram, basta, vamos criar consciência naquele que pode ter até mais influência nesta questão, que é o consumidor, porque nós não nos podemos esquecer que as marcas acabam por responder de alguma forma às necessidades e aos desejos do consumidor, apesar de muitos dos desejos serem ficcionados também e de alguma forma forçados. Portanto, podemos passar. A partir daí, no ano seguinte, ia marcar exatamente esta data do desabamento, que é o 24 de abril. Portanto, em 2014, criou-se o movimento Fashion Revolution. É um movimento global que junta todas as pessoas ligadas à indústria. Portanto, desde o mais óbvio, desde as marcas, desde os CEOs, desde os designers, qualquer pessoa pode se juntar ao produtor, ao agricultor, ao empregado fabril, aos estudantes, enfim, nós somos todos consumidores, ao fim e ao cabo, e todos temos uma voz neste movimento. Podemos passar, por favor? Portanto, todos os anos, e principalmente houve uma evolução muito grande do que é que aconteceu no movimento, todos os anos ativamos várias campanhas para mostrar que temos que fazer pressão para a mudança da indústria, para se tornar uma indústria mais limpa e mais justa. Podemos passar, por favor? Portanto, como já referi, isto é um movimento global. Na verdade, penso que já passámos os 100 países, se não estou em erro. No nosso site podem, inclusivamente, ver quais são as atividades e quem são os responsáveis do vosso país, caso não estejam em Portugal. Senão seremos nós, mas nós estamos também divididos regionalmente. Temos uma equipa no Porto e em Lisboa, e qualquer pessoa se pode juntar de qualquer parte. Podemos passar, por favor? Porque, essencialmente, este é um movimento digital. Nós trabalhamos diretamente em conversação com o consumidor e com as várias partes da indústria, mas fazemos-lo através de campanhas digitais, do online e social media. Podemos passar, por favor? Qual é uma das nossas ferramentas? Nós empoderamos o consumidor a tomar ações muito diversas quanto à indústria. Portanto, nós temos vários guias, este é apenas um deles, como tornar-nos um revolucionário de moda, e que temos várias dicas do que se pode fazer para além da pressão às marcas em social media, mas como é que podemos ativar também a nossa comunidade e fazer alguma transformação. Todas estas coisas estão no nosso site, fashionrevolution.org, penso que já foi aqui partilhado. Sim, já talvez agora, sim. Dolores, agora se calhar fico por aqui na apresentação, boa. A não ser que depois passamos para outras coisas. Eu já vou, na verdade, aproveitar esse embalo, antes de falar mais sobre a questão dos problemas da indústria, mas eu queria aproveitar esse embalo para perguntar sobre o Fashion Revolution Week. Eu achei fascinante a primeira vez que eu tomei conhecimento, foi ali um bocado que eu me apercebi do que estava por trás da indústria. Então, eu queria pedir se você podia falar um pouquinho sobre o que é esse vosso evento, se é mesmo esse o intuito, né? Essa coisa que vocês fazem quase como um descortinar da cadeia da indústria têxtil, não é? Se você pudesse falar um bocadinho sobre o Fashion Revolution Week, claro, que foi agora em Portugal, há pouco tempo. É no mundo inteiro, na mesma altura. Ao mesmo tempo. Portanto, agora é efetivamente uma Fashion Week, mas começou exatamente por assinalar este dia 24 de abril. Portanto, começou com um dia de campanha ativa de sensibilização, mas o alcance foi tão grande que há mais de 3 anos que estamos a fazer a semana da Fashion Revolution, que na verdade, pronto, apanha sempre ali o 24 de abril, essa data é mesmo muito importante para nós e é importante não esquecer. E nós usamos essa semana em celebração da transformação, não é? Da tentativa de tornarmos esta indústria diferente. Podem acontecer várias coisas, portanto, esta é uma semana global em que cada país ativa da maneira que melhor entender eventos e um espaço digital também. Nós fomos
ter várias campanhas ao longo destes anos, que começou por perguntar quem é que fez as nossas roupas e as marcas eventualmente responderem e mostrarem todo o processo por detrás dessa fabricação, dessa produção, mas temos eventos que são feitos pelos consumidores, temos workshops, ensinamos a reparar, ensinamos a transformar, a tornar mais bonito, ensinamos a colorir, não sei, um pouco de tudo de empoderamento. Em Portugal, aquilo que tem funcionado muito bem é exatamente o mercado de trocas de roupa, em que tentamos fazer em Lisboa e no Porto, mas obviamente está aberto a qualquer pessoa que queira organizar. Tem uma estrutura bastante simples e bastante flexível, em que podemos levar a roupa que já não usamos e trocar por outra usada, obviamente em bom estado, de outras pessoas, conhecer outras pessoas e, ao fim e ao cabo, levar aqui uma renovação do armário, sem custos e com uma experiência muito rica, porque acabamos por conhecer as histórias da roupa, as pessoas que reparam que nós estamos a ver a roupa delas, aproximam-se, apresentam-se e partilham a história dessa roupa. Ou seja, desculpa te interromper. Desculpa te interromper, mas uma pergunta com relação a isso. Então, significa que qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, que neste momento o movimento esteja a acontecer, pode procurar-vos para participar nessa semana, se quiser desenvolver algo, por exemplo, na sua cidade. Alguém que está aqui nesse momento em Odmira, alguém que está numa cidade pequena como a minha, lá em Paraty, no Brasil, em qualquer lugar, podem procurar os núcleos de organização do movimento e tentar, de alguma forma, se envolver e participar Sim, exatamente, mas até é mais aberto do que isso. Portanto, nós somos um movimento global de voluntários. Para ser honesta, há muito pouca gente que tem funções específicas dentro do movimento que sejam remuneradas. Eu sou voluntária, todos em Portugal somos voluntários, na verdade. E o que é que acontece? Este é um movimento de alguma forma open source. Qualquer pessoa pode ativar, e na verdade em qualquer altura do ano, uma conversa, uma projeção de filme, um mercado de trocas. O que nós fazemos é a comunicação disso para chegar a mais pessoas. Nós temos o nosso próprio programa que desenvolvemos com parceiros como marcas ou instituições como vocês, por exemplo, que queiram ativar alguma coisa. Nós fazemos maioritariamente nessa Fashion Week, concentramos os esforços em abril, mas vamos fazendo outras coisas que surjam ao longo do ano, depende muito da vontade de cada pessoa. Portanto, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, mesmo que não haja uma equipa no seu país, pode escrever para o nosso site e dizer que querem ativar um evento e nós comunicamos-lo. E assim conseguimos chegar a mais pessoas. Principalmente agora com o online, houve realmente uma partilha cada vez maior, que já era um movimento muito online, mas agora fomos forçados a quebrar as barreiras e até as barreiras linguísticas disso mesmo. Portanto, são todos bem-vindos. Maravilhoso. E, Teresa, falando um pouco mais no âmbito do que está por trás disso tudo, né? Porque se a gente pensar a moda, ela por si foi sempre considerada uma manifestação cultural que expressa os nossos hábitos, valores, expõe a sociedade, não é, a sua cara, e desde sempre foi de muita vanguarda, se a gente pensar em determinadas fases da moda, sempre muito de criar rupturas, muito importante no sentido da passagem para o novo, não é? Eu quando penso na história da moda, vem sempre um pensamento que é bom, que é de inovação, que é de transformação. O que acontece é que nos últimos anos, esse glamour, não é? Essa história bonita, digamos assim, o que representa a moda, no sentido de algo que é transformador e que nos representa como seres humanos, como sociedade, foi sendo cada vez mais ofuscado por todas as críticas, como as coisas que você foi agora contando, e esses acontecimentos tão tristes, e tudo isso deveu-se especificar mais, né, basicamente pelo modelo de indústria em que nós chegamos, né, que é esse modelo que chamam o Fashion Fast. Eu queria pedir se você pode nos explicar um pouco o que é o Fashion Fest, qual é o seu impacto no nosso planeta, na nossa sociedade, o que significa isso? Por que a gente chegou onde a gente chegou?
Pronto, para começar é exatamente um modelo económico que se assenta este é um pequeno palavrão que eu vou ter que partilhar, na obsolescência planeada, que é esta Sou ideia louca para falar de sobre isso também aqui, é sim, muito bom. esta ideia de que os produtos têm um fim de vida de forma a garantir que haja o retorno do cliente à marca, não é? Ao produtor. Portanto, isto já vem de trás, na verdade não teve origem na indústria da moda, mas eu diria que a indústria da moda, o estilo de vida, amplificou-a. Obviamente que houve esta evolução para o fast fashion, para a moda rápida, por questões económicas. Podemos debater que isto é uma questão de democratização, porque se nós olharmos para trás, os nossos antepassados não tinham um terço da quantidade de roupa que nós temos hoje em dia, nem o acesso a tal, e provavelmente fabricavam-na eles próprios. Eu tenho muita roupa dessa ainda, mas realmente no meu crescimento fui percebendo a acessibilidade destas roupas, que no caso da fast fashion, hoje em dia são tão acessíveis quanto um hambúrguer, uma sanduíche, uma comida rápida. E, portanto, é normal que nós, consumidores, olhemos para ela como algo descartável também. Em termos de qualidade, obviamente, também tem as suas preocupações, exatamente porque está inserida neste modelo de rápido consumo, de rápida substituição e que o próprio conceito e sistema de moda amplia exatamente por esta renovação que tu referias, Dolores. Para vos dar também uma ideia de quão rápido estamos, quando pensamos em moda, normalmente pensamos aqui na estação primavera-verão, outono e inverno, portanto há aqui uma espécie de fusão entre duas das 4 estações que nós temos, mas na verdade, e nos modelos, nas marcas de fast fashion, isso podemos ter renovação de coleções 12 vezes ou até mais. Há marcas que conseguem repor novos designs cerca de 2 em 2 semanas. Portanto, imaginemos o quanto isto intensifica também o desejo de renovação no próprio consumidor. Portanto, isto é simultaneamente algo que é feito propositadamente e que apela ao subconsciente do consumidor. E está muito ligado a questões do foro psicológico, do foro social, como nos relacionamos com os outros, como nos comunicamos perante os outros e, portanto, é uma indústria muito forte, é uma das maiores indústrias do mundo, tanto em capital económico, é uma das que mais emprega no mundo, apesar de sabermos condições. que as condições são muito discutíveis, mas é uma das que mais emprega no mundo e principalmente em países ditos em desenvolvimento, que é outro problema, que a indústria, portanto, a indústria vai sempre procurando novos sítios mais baratos e menos treinados, de forma a reduzir o preço laboral, e, portanto, estão agora a procurar, inclusivamente em África. A África é um novo mercado laboral para a indústria da moda, e pronto, e levanta muitas preocupações. Mas pronto, acho que já fui para outro sítio, entretanto. Tá aí, tá maravilhoso. O que eu queria só era tentar pescar aqui, quando você fala, então, dessa velocidade, é impressionante, eu não sabia que era assim tão rápido, eu pensava, sei lá, ao invés de respeitar as estações, era uma coisa um pouquinho a mais, no meio de uma estação ou outra, mas não sabia que era uma velocidade tão rápida e maluca. Pro planeta conseguir dar resposta a isso, no sentido da matéria-prima necessária, no sentido dos recursos que são precisos, isso deve ser muito complicado e muito... Como é que é essa questão com relação ao impacto que a gente tem, que a indústria têxtil tem para o nosso planeta, né? Sim, Em termos eu tenho aqui uma lista. Diga. É só para ajudar, porque há mesmo muitos impactos e depende sempre do prisma que estamos a olhar, mas eu por acaso tenho aqui uma e depois vou partilhar convosco. Porque às vezes eu acho que é tudo muito distante de nós, sabe? Eu acho que às vezes é importante a gente perceber essas coisas. É bom você ter essa lista e esses pontos, porque
é tão difícil para a gente perceber qual é o impacto direto de algumas coisas no nosso planeta, e eu acho que a moda, de certa forma, tem isso. É Uhum. difícil perceber como é produzido longe, como chega rápido, como chega fácil. É complexo perceber isso, não é? Aonde que Sim. pega. É exatamente isso. É aquilo que nós fazemos na Fashion Revolution é mesmo desconstruir a cadeia de valor, portanto, tudo o que está por detrás da produção do nosso bem de consumo. Portanto, até ele chegar a nós e, inclusivamente, o que é que acontece depois de nós, que é outro Que é problema, o mas até ele chegar problemaço. a nós tem um sistema muito complexo e que, na verdade, este evento da queda do Rana Plaza dá-se por várias razões, mas uma das razões é também o desconhecimento das próprias marcas, dos próprios produtores, em como e onde estão a ser produzidas as suas roupas e, portanto, o quanto elas viajam. E é importante também referir que as nossas roupas viajam demasiado. Portanto, desde a produção do nosso material, raw material, da nossa matéria-prima, até ao produto final, o produto pode ter passado literalmente por mais de 4 países. É muito fácil que isto Que aconteça. loucura isso. E, na verdade, o consumidor tem apenas a informação que está na etiqueta e que lhe diz onde foi o último passo do processamento, que é, portanto, a confecção, que pode não ter sido toda feita no mesmo sítio. Mas pronto, digamos que o made in designa o último local de confecção. E pronto, e entretanto pode ter viajado muito. Nós preocupamos essencialmente com alguns destes problemas que eu vou passar a nomear, mas portanto nós dividimos a questão em problemas sociais, ambientais, saúde, porque nós achamos Com que, certeza. pronto, poderia estar nos sociais, mas são bastante graves os problemas de saúde e os problemas económicos, porque está tudo ligado. Nos problemas sociais é uma indústria altamente desigual. Quanto a questões de género, 80% dos trabalhadores da indústria fabril são mulheres, e isto em países que não têm leis fortes de igualdade e de acesso e estruturas que possibilitam, por exemplo, o cuidado de crianças. Isto faz também com que tenhamos casos de escravatura moderna e trabalho infantil muito facilmente, também por causa das questões de desigualdade de género. Em termos de direitos humanos, há muitas violações, inclusivamente na Europa, e sim, é uma das indústrias que mais emprega crianças, E porque eu assisti uns muito vídeos devido à no ausência. vosso Facebook, eu fiquei bem chocada, assim, é bem forte. Sim, isto deve-se à ausência de legislação quanto à idade mínima de trabalho de uma criança em muitos países do mundo, mas não só. Em termos de problemas ambientais, são vários os problemas de extração de recursos novos, não é? Portanto, nós temos vários problemas em termos dos solos e das águas, maioritariamente em termos de contaminação. Os nossos materiais naturais que dão origem às nossas roupas provém quase sempre de monoculturas, acho que já todos sabemos mais ou menos qual é o perigo disso, e é uma indústria que depende altamente de químicos para não só a produção, mas no processamento das nossas roupas. Portanto, quando nós estamos a processar a fibra, já há químicos envolvidos. Quando estamos a tingir o tecido, há muitos químicos envolvidos, ou então para braqueá-lo. Quando temos a peça final, depois ainda vai para tratamentos para dar um estilo específico, novamente entrada de vários químicos, e como as nossas peças são quase sempre produzidas em sítios do mundo onde não há legislação adequada para o uso destes químicos, nem para o tratamento posterior nesse uso, nós acabamos por estar a vestir uma toxicidade enorme. Lembrar que os Estados Unidos e a Europa têm regras muito específicas quanto ao uso de determinados químicos, mas se eles forem permitidos noutro país onde está a ser feita a produção, as marcas não têm qualquer tipo de responsabilidade no comércio desses produtos com recurso a esses químicos que são proibidos. Mas pronto, isto são também questões de legislação e económicas. Como já estou a falar na questão da toxicidade, problemas de saúde gravíssimos,
principalmente nos trabalhadores, são problemas de pele, altos índices de cancro, problemas respiratórios, temos inúmeros casos, principalmente na Índia, portanto, isto apresenta-se como um problema de saúde pública. Não é muito bonito o que eu vou partilhar convosco, mas na Índia, inclusivamente por causa da produção de algodão, nós temos a indústria da moda ligada à percentagem de maior taxa de suicídio de agricultores. O que é que acontece? Os agricultores de algodão, que já é transgénero, aquilo começa a não produzir porque o solo está desgastado e eles ficam em dívida a colocar mais no solo para acelerar a produção do algodão, e quando já não conseguem produzir aquilo que lhes cobriria os custos, ficam em dívida. E há várias questões sociais associadas a isto na Índia, e então é uma desonra, e para não passar a dívida para a família, há uma taxa elevada de suicídios. Pronto. E que ninguém pensa nessa quantidade de problemas quando veste uma roupa. Impressionante, desculpa te interromper. De todo. Pronto, depois, só para partilhar outra coisa muito má, que, vocês desculpem, mas eu tenho mesmo que chocar para conseguirmos construir alguma coisa sobre isto. Eu vou escrever aqui no chat e convido todos a irem ao Google Maps e procurarem o Mar de Aral, não necessariamente no Google Maps, mas podem pôr no Google, e vocês vão logo ter uma imagem de um lago. Isto fica entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, se não me engano. O Uzbequistão é altamente dependente da produção de algodão na sua economia. Inclusivamente há 20 anos atrás começou a empregar médicos e professores porque era realmente rentável, e isto fez com que este lago, que é sensivelmente do tamanho da Irlanda, tenha secado para mais de metade. Portanto, no Google vocês conseguem ver a evolução da quantidade de água que perdemos a plantar algodão para as nossas t-shirts baratas. Exatamente, por causa dos custos, nós temos problemas económicos graves, que é a questão da produção de resíduos, porque nós estamos a produzir coisas que depois são descartadas, portanto não têm valor, a roupa perde o valor muito rapidamente, se vocês pensarem nisso. Se realmente forem pessoas que ainda investem em roupa de qualidade, se forem tentar vender mais tarde, percebem que realmente não conseguem vendê-la mesmo que esteja em bom estado, por um valor semelhante. Mas acho que as pessoas perderam um pouco a noção do valor da roupa. Do valor também. Com tudo sim, isso. sim. Eu acho que isso também ficou ali baralhado, especialmente nas novas gerações. Eu acho que isso tem aqui também um efeito, mudou a nossa percepção. Desculpa te interromper. Sim. Não, pronto, e é isso mesmo, que coloca o consumidor numa pressão económica muito grande, não é? Porque, pronto, queremos estar atualizados, mas só temos acesso a estas coisas baratas, mas que se vão estragar, então temos que voltar lá para nos renovarmos, e pronto, isto cria uma pressão muito grande na economia e na gestão de recursos do nosso planeta, que bem sabemos não estamos a fazer da forma correta. Pronto, só terminar com esta ideia de que existem estes problemas, e nós costumamos dizer que o consumidor é parte do problema e também é parte da solução. É parte do problema, porque nos últimos mas espera, porque eu vou chegar lá, eu tenho uma pergunta sobre isso. Ok. Espera que eu vou chegar lá. Mas eu queria antes para complementar o que você dizia sobre esses problemas que nos deixam de cabelo em pé, conforme a gente vai ouvindo e pensa, meu Deus, isso não acaba, é cada vez mais fundo e é cada vez mais assustador. Eu tive a ler uns estudos que me chocaram imensos, que falavam justamente sobre o nível de impacto da indústria têxtil no planeta é quase que comparável, ou está lá entre segundos e terceiros, com os combustíveis fósseis. Foi algo que eu fiquei completamente chocada quando eu li sobre isso. Depois, uma outra coisa que eu não tinha ideia, e eu fiquei completamente chocada, foi com a quantidade de aterros que existem para a indústria têxtil no planeta. Quando a gente vê imagens, é quase como a questão do desperdício alimentar. Óbvio que são coisas que não são comparáveis,
Mas sim, uma criança pode morrer de frio se não tiver roupa, dependendo do lugar em que ela vive. Lógico, morre de fome, mas eu fiquei impressionada com o fato de que tem tantos lugares em que as pessoas não têm o que vestir. E depois eu vi imagens de aterros imensos com roupas novas, zero, que não foram vendidas pela indústria. Isso me chocou assim, num grau, porque a gente está falando não só do fato das pessoas não terem a roupa para usar em si, mas depois toda a contaminação do solo, a produção, né, de dióxido de carbono, aumentando o nosso problema do efeito estufa, depois os químicos que vão para os lençóis freáticos, e aí estraga também as nossas águas, ou seja, é tão invasivo no nosso planeta, é tão destruidor, não é? Os impactos são tão grandes, e aí eu comecei a tomar conhecimento de tudo isso, e eu própria fui alterando o meu comportamento. E quanto mais eu tenho essas informações, e quanto mais eu conheço você, foi uma das pessoas que me alertou imenso, e eu aprendi muito depois das nossas conversas, e fui buscar, e fui investigar, e a minha pergunta seguinte entra nesse sentido, que é assim, você acredita que hoje nós estamos mais informados, e isso significa também mais atentos no que diz respeito a esse assunto, e ao impacto que a gente causa, né, no ambiente quando a gente se veste? É, será que... E, ao mesmo tempo, vem a minha segunda pergunta já, que é se o poder está mesmo na mão do consumidor. O que é que você acha? É isso, acho que era... Ok, pronto, eu vou tentar responder, mas é muito complexo. Efetivamente, mencionaste bem que é uma das maiores indústrias em termos de poluição, em termos de volume, e como eu estava a começar a dizer, efetivamente o consumidor é parte do problema e parte da solução. O que é que acontece? Mesmo pela evolução do movimento Fashion Revolution, nós temos certeza absoluta que há cada vez mais pessoas conscientes e críticas a fazer perguntas. Nós recebemos muitas perguntas, e se olhares à volta e vires a resposta das marcas, também entendes que até elas já estão atentas a estas perguntas e a esta pressão do consumidor. Portanto, hoje em dia deparamos com quase todas as marcas a terem um discurso verde, não é? Pronto, eu sou sempre muito cética, mas efetivamente no mercado há greenwashing, é um termo que designa falsas intenções, portanto, aqui o demonstrar qualidades que podem não estar lá ou podem estar lá em pequena quantidade, para efetivamente vender mais e obedecer aos objetivos económicos, e principalmente no fast fashion o modelo de negócio não é sustentável, portanto eu acho até invasível dizerem que são sustentáveis ou que têm uma linha consciente e tudo mais, e isto é para tentar apelar ao consumo. Portanto, as marcas estão apenas a responder a esta impasse, a esta dúvida do consumidor. O que é que acontece? O movimento está a crescer... Ai, desculpa, só um minuto. Peço desculpas. Peço desculpa que nós estamos aqui no hall, numa sala do hotel. Eu vou só avisar aqui, peraí. Não sei se devo continuar. Peço desculpas. Continua, Teresa. Ok. Ora bem, onde é que eu estava? Você estava falando sobre a questão de que agora Sim, pode estar na mão do consumidor, e que as empresas muitas vezes têm uma marca que eles divulgam como um braço mais sustentável, mas ao mesmo tempo, você falava do seu ceticismo com relação a isso, que muitas vezes é mais pode ser uma jogada talvez de marketing, não é? Que a indústria não é de fato sustentável, esse modelo não seria sustentável. Foi aí que eu fui aqui interrompida. Nós mesmo... Fashion Revolution considera que o modelo fast fashion não é um modelo de negócio sustentável, nunca poderá ser, apesar de celebrarmos as transformações que possam ser feitas por estas marcas. O consumidor deve procurar o seu caminho e informar-se, porque efetivamente o consumidor tem um papel muito importante, e muitas das mudanças se deve a este poder que o consumidor tem e capacidade de chegar diretamente ao marca e dizer: eu não quero
que isto seja feito desta forma, ou eu quero saber como é que isto foi feito, mas aquilo que observamos ao mesmo tempo é que os índices de produção, o volume de produção, que nós temos que reduzir drasticamente, até para atingir os níveis que queremos de descarbonização. Esta é uma das indústrias que tem que reduzir a produção imediatamente. E isso não está a acontecer e as previsões continuam a dizer que nós vamos estar a aumentar. Porquê é que o consumidor é parte de um problema? Porque... ele compra! Sim, mas porque é que é e não é? As marcas continuam a produzir a um ritmo muito grande, continuam a ter vendas muito altas, mas efetivamente nós estamos a desperdiçar muito, que é queimado em aterro, é destruído, e, enfim, pronto, tem vários problemas. Mas só para vos dar alguns números, nós estamos a produzir atualmente 150 bilhões de peças por ano, toda a indústria da moda. 150 bilhões. Nós somos no planeta, sabendo que nem toda a gente tem acesso, mas nós somos quase 8 bilhões. Por ano, nós estamos já a desperdiçar e, portanto, a produzir mais do dobro do que temos de população. Por ano, atenção. Isso é uma loucura. Obviamente que depois isto gera este problema da gestão de resíduos, que para, mais uma vez, entendermos porque é que o consumidor tem poder e não tem, quando existe este resíduo, portanto, o consumidor não comprou, por várias razões, porque está em excesso, porque decidiu não comprar, isto ou vai para aterro, ou é incinerado, ou, em grande maioria, vai para países terceiros, portanto, uma externalização do resíduo, que normalmente até é para a África, sendo que países africanos tiveram que tomar medidas políticas de não permitir a entrada deste tipo de importações. Há um mercado no Ghana, que é o mercado de Kantamanto, se puderem ir ao Google também, Kantamanto, eu penso que se escreve assim, é o maior mercado de roupa usada a céu aberto. São quilómetros e quilómetros de roupa que emprega eles recebem isso. Emprega muitas pessoas, mas os fardos de roupa usada que estão a chegar do Ocidente já são de tão menor qualidade, o mercado está tão saturado que está a matar o mercado local, portanto, os ateliês e alfaiates locais, e as próprias pessoas que tinham empregabilidade nesta venda de segunda mão estão a começar a perdê-la porque a roupa vem com cada vez menos valor e cada vez menos quantidade. E então eles próprios agora têm um problema de gestão de recursos e eles próprios têm que queimar este excesso, estão completamente inundados de roupa. Isso é uma loucura, porque acontece também com os resíduos dos eletrônicos no Ghana e na verdade, atualmente com os resíduos de plástico, com os próprios resíduos urbanos que viajam, né, de país em país, e essa exportação, hoje em dia até o tráfico do lixo, é uma loucura isso, o nível em que chegamos como planeta e como humanidade. E por isso a importância de ouvir pessoas como você e participar desse tipo de movimento, porque o problema é mesmo muito, muito grande. É muito complexo, não há uma solução, eu não vos consigo dizer boicotem, porque já percebemos que boicotar tem impactos sociais muito diretos e tem depois esta questão do resíduo, não é? Depois, porém, o consumidor pode pressionar para a redução da produção, porém ela não é muito fácil. O consumidor pode também ser um cidadão ativo e pressionar de outras formas que têm impacto mais direto. Nós no Fashion Revolution não somos pró-boicote, porque nós trabalhamos com todos da indústria e tentamos celebrar a mudança, mas eu pessoalmente eu não compro fast fashion, porque não considero que tenha... Considero que posso fazer pressão de outras formas, do que muito para lá do meu voto com dinheiro. Eu já vou pedir um pouquinho as tuas dicas, desculpa te interromper, eu já vou pedir um pouquinho as tuas dicas. Eu queria, nós temos aqui pouquinho tempo, isso aqui passa a voar realmente, é muito assunto, muito pouco tempo, mas eu acho que a nossa intenção um pouco nesses encontros
é inspirar as pessoas a irem procurar mais informação, a se tornarem mais ativos, né? Não só como consumidores, mas como cidadãos ativos mesmo, em todos os aspectos da sociedade relacionados a esses temas que nos tocam diretamente. Eu queria falar de uma coisa boa. É difícil quando a gente está aqui nesse tema, mas eu queria tentar olhar para o futuro de uma forma mais otimista e com esperança, porque sem ela não conseguimos seguir, né, nos dias de hoje. E queria falar, você teve a oportunidade de viajar por todo Portugal, não foi? Para produzir a série documental sobre sustentabilidade, o É para Amanhã, um projeto que foi premiado no âmbito do programa No Planet B, do qual o Plástico à Vista também foi, e nos conhecemos nesse processo que foi maravilhoso, foi gerido aqui pela Fundação AMI, financiado pelo Camões e pela União Europeia, e nessa viagem, o que vocês estiveram fazendo, que foi fascinante, foi conhecer essas experiências de sustentabilidade por todo o país, né? E foi, inclusive, por meio do vosso projeto que eu conheci o trabalho do Luiz, a Palhinha de Massa, e foi assim que o Plástico à Vista e o Zero P se enamoraram e estão hoje juntas, e isso é maravilhoso. Eu queria pedir se você pudesse contar um pouquinho, eu já vou aqui também publicar o link da série, que é maravilhosa, eu recomendo a todos que assistam, um lufar de esperanças e que já passou na SIC. Enfim, eu queria pedir que você falasse um pouco sobre essa experiência, como é que foi vivenciar isso e se temos aqui em Portugal boas práticas na área da moda. Eu acredito que sim, acho claro. Que eu tenho nos pés, daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas é isso, conta um pouquinho da experiência. Temos aqui um tempinho muito justinho para daqui a pouco abrirmos também para as perguntas dos nossos convidados, dos nossos participantes. Pronto, então vou ser muito rápida, mas realmente convido todos a verem, a série está disponível gratuitamente online. Eu penso que a Dolores vai colocar o link. Mas, sim, essencialmente, aquilo que nós descobrimos com esta viagem é algo muito forte que eu já tinha comigo e que levo para sempre, que é, eu pareço muito pessimista, mas na verdade não, eu sinto que a minha postura é de uma necessidade drástica de otimismo. Não há outra forma de lidarmos com isto se não olharmos para o futuro com uma visão otimista, com uma visão da ação. Portanto, só estou a partilhar convosco que o problema é mesmo muito complexo e que não está a jogar a nosso favor, e que as mudanças que estamos a conseguir implementar são devido à pressão das pessoas, portanto aqui falamos de consumidores que são cidadãos, e portanto aquilo que é a visão de otimismo é exatamente fazermos esta transição de consumidores passivos, que é o que as marcas estão habituados, que é o que o sistema está habituado, a sermos cidadãos ativos e, portanto, a trabalharmos muito para lá do nosso consumo ou a ausência dele. E, portanto, aquilo que eu descobri nesta viagem foi, essencialmente, e em todas as áreas, uma vontade muito grande de chegar a mais pessoas, uma energia demolidora de conseguir fazer maravilhoso ouvir isso localmente para ser replicável noutros sítios. Portanto, o indivíduo tem aqui um papel muito importante da ativação pessoal e da comunidade ao seu redor. Em termos de práticas no setor da moda, mais uma vez volta a esta questão dos pequenos projetos que sejam replicáveis, e nós temos desde pequenas marcas que foram surgindo nos últimos anos a trazerem um bocadinho de mudança de mindset para dentro da própria indústria, para exatamente trabalhar com fábricas que implementem novos processos, nova gestão de recursos, novos materiais, que tenham uma visão crítica e que apresentem ao mercado novas soluções. Temos algumas soluções ao nível comunitário de reciclagem de roupa. Em termos de reciclagem industrial, ainda estamos bastante longe. Há alguma tecnologia que vem do estrangeiro,
mas em Portugal não está a ser muito aplicada, mas as pessoas estão a retomar o poder e estão a fazer as suas próprias atividades que nós organizamos, mas nós descobrimos que há muita gente no país a fazer workshops de upcycling, portanto a repararem também as suas roupas. Vê-se um aumento num negócio que estava um pouco desmaiado, que era o das reparações das roupas, a costureira, isso está a ter um renascimento. O segunda mão está a ter muita força, tanto no online como em lojas físicas, portanto há um boom enfim, as pessoas vão tomar controle, a conhecer aquilo que já têm em casa, a manter, a reparar, e isso é o mais inspirador e o que eu acho que tem mais impacto, não quantitativo, mas qualitativo, não é? Se as pessoas, cada indivíduo perceber o valor que já tem, nós costumamos até inclusivamente dizer que o mais sustentável é aquilo que já tens, aquilo que já existe, e tentar perdurá-lo no tempo, e há várias iniciativas em Portugal que fazem isso. Inclusivamente começam a surgir modelos de negócio alternativos, como dizer em português, será o arrendar? Desculpem, O que agora arrendar, falta-me sim, uma. sim, de Aluguer. empréstimos de aluguer de roupas. O aluguer de... Sim, é Exatamente, maravilhoso. já temos alguns modelos de negócios experimentais Olha, a nesse Tereza sentido, ficou um e bocadinho também, congelada. portanto, o uso partilhado de... Não? Sim? Tereza, você congelou um pouco, mas você falava do uso partilhado. Sabe que no Brasil, eu não sei se aqui em Portugal isso também é comum, mas no Brasil sempre foi muito comum a questão do arrendamento dos vestidos de noiva. Existem ainda em algumas cidades ruas inteiras com roupa para casamentos, especialmente o vestido de noiva ou das madrinhas, e isso tinha um arrendamento. Inclusive, em algumas lojas você podia mandar produzir o vestido, ou seja, a primeira versão do vestido, você mandava produzir, você escolhia, e depois você tinha o primeiro arrendamento. Usava o vestido e depois ele ficava para a loja continuava a arrendar. E isso, enfim, coisas de antigamente, não é? Como você falou, a questão da costura. Hoje nós vemos, inclusive, pequenas estandes de costura, até mesmo nos centros comerciais, não é? Que tem essa coisa da tendência das grandes lojas, e, na verdade, você tem também, traz essa cultura da reparação e para dentro dos centros comerciais. Eu acho fascinante. Eu tive ontem o dia a trabalhar com uma colega da nossa associação, por exemplo, que é jovem, tem 10 anos a menos do que eu, e que costura lindamente, e vem de um movimento com outras jovens e que fazem ateliês criativos e revisitam roupas, e recuperam roupas e criam coisas novas e lindíssimas, né? E elas brincam imenso comigo, porque eu cheguei lá ontem e eu vestia uma roupa da bisavó dos meus filhos. E faleceu há pouquíssimo tempo, com 94 anos, a dona Domingas, maravilhosa, e uso imensas roupas dela, e uso roupas das avós. Eu já usava quando era adolescente, na verdade, porque eu adorava a roupa dos anos 60 e tudo, e usava os vestidos das avós e das mães, das minhas amigas, e depois isso foi crescendo com essa consciência. A partir do momento que eu fui tomando essa consciência sobre o impacto da indústria têxtil, eu fui cada vez mais reutilizando as minhas próprias roupas, recuperando roupas, enfim, da família, né, da avó, da sogra. Minha sogra me passa imensas roupas, e da bisavó dos meus filhos, e criando uma rede de troca entre pais e entre amigos. Isso acontece muito com os pais quando têm os bebês, mas depois, conforme vão crescendo, isso acaba. E o que eu tentei fazer, e é maravilhoso, eu brinco que eu sou uma reprodução da Kids to Kids, daquela rede de venda em segunda mão de roupa de criança. Minha casa é mais ou menos isso. Eu tenho uma garagem no qual os amigos vão trazendo e outros vêm buscar, e estamos sempre a fazer trocas. E é fascinante como você passa a ter uma visão diferente sobre o produto em si, sobre o material em si e sobre a sua capacidade
de renascimento, praticamente, né? Porque as pessoas, inclusive, cuidam mais quando é nesse formato, tem uma relação diferente com o uso, né, do produto. Eu te interrompi e acabei seguindo por um outro caminho, mas voltando nas boas práticas de Portugal, uma coisa que eu acho fascinante e que está relacionado com essa rede que eu coloquei, falei agora há pouco, com relação à troca de roupas, é que o que eu percebi também aqui em Portugal, imagino que isso aconteça também no Brasil, eu não tenho acompanhado as atividades lá, que houve também um encontro de projetos inovadores nesse sentido, que quiseram apoiar uns aos outros e com visões sobre a questão da sustentabilidade, visões muito em comum. Então, o que eu mostrei aqui há pouco, que foi uma sandália que eu ganhei da minha querida amiga Ana Rita Seiroco, da Brigada do Mar, que foi um projeto que a Brigada do Mar recolheu o plástico das praias e depois a Azuri fez esses sapatos maravilhosos com o plástico que eles recolheram. E eu achei fascinante, assim, e foi muito lindo que a Ana Rita me deu essa prenda no momento em que nós estávamos a partilhar computadores para um projeto que ela estava a desenvolver para levar computadores às crianças que não tinham na altura da pandemia, enfim, ou seja, todo mundo que está um pouco sensibilizado para esses temas acaba, de certa forma, por também partilhar ideias, também partilhar projetos e fortalecer essa rede e trazer novas boas práticas, né, que podem ser replicadas. Sim. Eu Eu achei... diria que o que tiro mais destes últimos anos a trabalhar com sustentabilidade em moda é exatamente esta disrupção total de cooperação. Os projetos, as novas marcas que surgem, elas estão a cooperar umas com as outras. Não era isto que existia na indústria, não é? As marcas eram competidoras e sempre serão a grande indústria. As pequenas marcas, por necessidade, mas por questões morais também, estão a ser super disruptivas nisto e a trabalhar em cooperação. E, portanto, isso tem uma comunicação completamente diferente e um impacto, a meu ver, muito maior. Muito lindo isso, muito lindo. A gente já ultrapassou o tempo, na verdade. Eu queria abrir a ver se alguém quer fazer uma pergunta, mas eu queria encerrar, ou antes de encerrar, já vemos aqui se alguém quer fazer uma pergunta, pedindo, como consumidora, não é? Eu queria perceber como é que eu posso ser mais ativa e mais consciente nessas minhas decisões e nessas minhas escolhas no dia a dia, para ter essa pegada menos impactante, né? Eu queria pedir as suas dicas, que você partilhasse as suas dicas, que partilhasse, enfim, livros, filmes, coisas que mudaram, de alguma maneira te tocaram, fizeram o teu link, ou que você teve a possibilidade de conhecer nessa tua caminhada, nessa tua trajetória. E também aproveitar e perguntar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de partilhar alguma coisa conosco, e já mais uma vez agradecer imensamente essa tua presença conosco aqui hoje e a presença de todos. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes de encerrarmos depois com as dicas da Tereza. Como é que estamos aqui? Luiz? Oi? Estou aqui a verificar se tem alguém, você que está aí como administrador, se tem... Olha, acabei de ver a Ana Rita, eu não tinha te visto antes, falei de ti há pouco. Se alguém tem a mão, se alguém quer fazer alguma participação, se passamos para as questões com a Tereza, as dicas, como é que estamos aqui? Olha, então, avançamos, Tereza? Com certeza. O melhor sítio para procurar informação, eu diria, sem restrições, é mesmo no site da Fashion Revolution. Nós temos muitos recursos em PDF, várias dicas também de outras leituras externas, portanto podem começar por aí. Porém, posso-vos aconselhar 2 documentários que mudaram completamente a visão dos consumidores que os assistiram. Talvez alguns de vocês já tenham visto. Um deles, e que é o mais abrangente e um pouco chocante, chama-se True Cost, portanto o verdadeiro custo desta indústria. E depois há um outro um pouco mais específico,
que se chama River Blue e que apresenta o impacto nas águas globais desta indústria. Este é muito interessante. Também, sim, para as pessoas aqui do oceano, acho que esse eu tô animadinha, quer dizer, é importante. Assustada já, mas estou louca para ver. Esse você tinha me falado antes também. Eu não me lembro do nome, mas há um documentário sobre a indústria do transporte marítimo, que talvez alguém nesta sala saiba qual, mas que é um documentário também super chocante e da qual a indústria da moda também depende. É maioritariamente transportado maritimamente. Por conta E pronto, peço desculpa não saber esse nome. Dicas, nós temos várias abordagens. Nós falamos também em R's, mas nós expandimos os R's. E portanto, os R's que nós partilhamos, depois de falar nos M's, porque nós temos que mudar o modelo, M de mudar o modelo da indústria da moda, temos que mudar os materiais e temos que mudar o mindset, a maneira como consumimos. Em termos de R's, nós expandimos para o nosso prioritário é repensar, preciso ou não desta roupa nova. Depois, recusar tudo aquilo que seja excessivo, a moda também, as nossas roupas também vêm com packaging excessivo, portanto isto não é só uma questão da indústria alimentar, mas também há muita descartabilidade no packaging. Depois, reduzir, respeitar, para nós é muito importante, respeitar os tempos da natureza, respeitar os tempos... aqui enquanto eu digitava os R's. Respeitar também a capacidade que as pessoas têm de acompanhar toda esta loucura. E depois, mais tarde, regenerar é uma coisa que começa a ser debatida na indústria da moda, muito levemente, mas também já se fala disso, em como é que podemos dar mais quando retiramos recursos. Reutilizar é mesmo muito importante que nós prolonguemos o tempo de vida da nossa roupa. É importante, nós temos aqui o R de rot, em inglês, para aquilo que seja compostável ou biodegradável. As nossas roupas, 90% não são. Portanto, haver aqui uma mudança também na parte do design para pensar no efetivo fim de vida destes materiais e da nossa roupa. E só por último, o reciclar, porque a indústria não está a responder a esta necessidade de reciclagem das roupas, que é tecnologicamente muito complexa, requer também novos químicos, isto deve-se exatamente ao design das nossas roupas e ao facto de juntar diferentes fibras e componentes. Isso é um outro tema, não é? É outro tema que eu quero. Só deixei assim nas entrelinhas. Nós gostamos de partilhar muito aquilo que nós chamamos a hierarquia das necessidades. Portanto, este primeiro R, o do repensar, nós temos alguns na World Wide Web uma pirâmide que é mesmo a burocracia das necessidades, bureaucracy of needs. Maravilhoso. É a burocracia das necessidades. Sim, eu não sei se virá em português, mas em inglês será bureaucracy. É uma hierarquia das necessidades, sem este trocadilho em inglês, bureaucracy of needs. Podem pesquisar, ok, tive ali um typo, mas tudo bem. E que basicamente nos convida a olhar primeiro a olhar e usar primeiro aquilo que já temos, porque grande parte de nós não usa. Em média, uma peça é usada 4 vezes. Nós usamos uma peça 4 vezes em média. Isto nós aqui, pronto, pelo menos na Europa, ok? E portanto, revisitar o nosso guarda-roupa é o passo número 1, entendermos aquilo que temos e aquilo que gostamos e fazer aqui alguma estratégia de uso prolongado de tudo aquilo que já temos. Depois, se realmente não tivermos aquilo que necessitamos no nosso armário, ver quais são as possibilidades de o ter emprestado, de o ter herdado, de passar de um amigo, de ir a um mercado de trocas, enfim. Depois disto, se não pudermos ter isto de uma forma acessível, será que podemos comprá-lo a um preço menor porque já é uma peça usada? Portanto, quando nós falamos aqui em adquirir, nós apelamos ao consumo de bens usados ou
ao consumo de bens responsável e no apoio a marcas locais e com uma postura mais responsável. Portanto, nós apelamos muito ao comércio local também. E, na verdade, paralelamente a isto, se tiveres a capacidade para fabricar tuas próprias roupas, ou transformar ou reparar, para poderes ter acesso a elas de forma mais acessível, e só por último comprar novo, sendo que aqui comprar novo nós apelamos a este comércio local e responsável. Pronto, espero que esta pirâmide tenha inspirado. Isso não sei se alguém já encontrou, mas isso é fantástico, isso é mesmo fantástico. Eu sei que isso é para encerrar, eu quero encerrar mesmo com a tua fala, mas isso me rememorou uma coisa que eu gostava muito de partilhar convosco e que eu acabei por não partilhar no decorrer dessa conversa. Ia falar sobre isso muito antes e acabei por me esquecer, curiosa com as coisas que você nos trouxe aqui, mas era para falar sobre a criatividade, que é também fundamental quando mudamos um pouco a nossa forma de consumir, não é? E isso tem acontecido muito comigo e percebo como isso tem um pouco espalhado as pessoas ao meu redor e as pessoas estão muito próximas. Então, esse ano tem uma amiga muito querida aqui em Portugal que teve um bebê, o Pedrinho, e todas as amigas se reuniram e queriam dar um presente. Foi na época da pandemia, ninguém podia fazer uma visita, na época, estamos ainda em época de pandemia, infelizmente, mas na época do lockdown, e todas a pensarem, vamos comprar isso, comprar aquilo outro, e eu já sou meio famosa entre as amigas por repassar coisas quando os bebês nascem, as pessoas já ficam meio assim, queria dar uma coisa nova e não sei o quê. Então eu propus um desafio e disse a todas as amigas que cada uma escolhesse em casa um tecido de alguma roupa que já tivesse e não usasse, algum pano, alguma coisa. Eu, por exemplo, peguei a primeira fralda que a minha sogra me deu para o meu primeiro bebê. A primeira fraldinha de pano que nós chamamos no Brasil, pode ser um cueiro, pode ser aquela fraldinha de pano. A minha já tinha passado pelos meus 3 filhos. Então, nós pedimos à Amália, nossa amiga que costura lindamente, que fizesse uma colcha de retalhos para o Pedrinho, com todos esses pedaços de tecido. E, de certa forma, aquela prenda levava um pouquinho de cada uma das amigas da Diana para dentro da casa dela. Nós não podíamos lá estar, mas foi lá um pouquinho, olha, até me arrepia, foi lá um pouquinho de cada uma de nós. E eu acho que ser sustentável também passa por isso, passa por usar a criatividade, repensar o que temos e como partilhamos, com amor, não é? Porque quando a gente tem que ter amor pelo mundo em que vivemos, a gente tem que ter amor pelas coisas que temos, porque senão não conseguimos chegar a lugar nenhum, né? Vai explodir tudo, vai acabar tudo, não tem jeito. Aí eu sou fatalista. Sim, foram os humanos que criaram este sistema de consumo excessivo, portanto os mesmos humanos podem perfeitamente transformá-lo drasticamente, na verdade é o que precisamos, mas sim, o que falta é vontade, ou a vontade no sítio certo. E por isso aqueles que têm a vontade podem pressionar para a vontade de ser efetivada no sítio onde têm mais poder para o fazer. Portanto, convido-vos a descobrirem como é que podem fazer pressão, inclusivamente política, também no nosso site. Estão lá várias sugestões, há várias coisas que podem ser feitas, e não estou só a falar de escrever petições ou escrever às marcas, mas há pouco falávamos na questão da legislação, não é? Pressionar para passar legislação e portanto, as pessoas que trabalham com a questão do plástico sabem muito bem que tivemos grandes avanços nessa luta, exatamente porque temos alguma legislação a tomar forma, não é? A ser efetivada. E, portanto, é muito necessário que isso chegue à moda. Já está a chegar e nós temos enquadramentos legais interessantes que podem possibilitar isso. O European New Green Deal, o novo acordo verde, os objetivos de descarbonização, ao fim e ao cabo são metas que obrigam os políticos a tomar ações específicas, e cabe-nos a nós dizer que olhem para a indústria da moda, olhem para o consumo, e tomem medidas exatamente neste setor.
Isto já está a É acontecer. isso, cidadãos ativos. É isso. Maravilhoso. Tereza, muito obrigada. Olha, peço desculpa por termos aqui de novo ultrapassado um pouco esse tempo. Se deixarem, eu continuo a conversar e a aprender e a partilhar, porque esses temas, para mim, são completamente fundamentais. Eu que tenho filhos pequenos e quero vê-los crescer num planeta mais sustentável, mais saudável, e imagino que todos, enfim, temos um bocado dessa preocupação e que temos que estar cada vez mais envolvidos. Por isso, muito obrigada aos que aqui estiveram conosco até agora. Obrigada, Tereza, por essa partilha maravilhosa. Uma excelente continuação de trabalho aí na Grécia. Queremos saber se você está por aí a aprontar aí para frente. Obrigada, Luiz e Silvia, essa equipe linda da Zero P, que me recebem com tanto carinho e ao Plástico à Vista e continuam a fazer tanta coisa bacana no âmbito da cidadania ambiental. E obrigada a todos os nossos participantes, parceiros, amigos que vieram, enfim, de todo canto partilhar desse momento conosco. É sempre uma riqueza, uma alegria e muito inspirador, eu diria. A palavra é essa. Esses encontros são muito inspiradores para nos tornarmos esses cidadãos ativos que são fundamentais para o nosso futuro, para o nosso futuro, não, para o nosso presente, na verdade, não é? Para que haja um futuro. Por isso, muito obrigada e um bem-aja a todos. E até a próxima. Muito obrigada. E nós estamos muito disponíveis para receber as vossas dúvidas no futuro também, perguntas. Contactem-nos pelas redes sociais. Fashion Revolution é um movimento aberto. E pronto, estamos cá para tentar construir exatamente isso que estás a dizer. Ai, obrigada. Muito obrigada a todos.